Bom dia, irmãos. Nós estamos mais uma vez nos encontrando através do vídeo, mas é muito bom, mesmo dessa maneira, continuar cultuando nosso Deus, louvando e adorando o Senhor da nossa salvação. Ele é exaltado, Ele é digno de todo louvor. Então venha nessa escola dominical cantar conosco, adorar, ouvir a meditação dessa manhã, porque Deus é grande e pode todas as coisas. Logo, logo a gente está junto aí de novo, nos reunindo na casa do Senhor. Bora cantar? Oh
neste domingo, 17 de maio, nós estamos mais uma vez online para compartilhar com os irmãos nesta manhã a palavra do Senhor. Antes, porém, eu queria parabenizar os jovens presbiterianos pelo seu dia, desejando que Deus possa abençoá-los ricamente e que, embora não estão podendo se reunir também, mas a nossa oração é que você possa continuar sendo bênção no reino do Senhor e aproveitando realmente a idade que Deus tem dado a vocês com vigor, como diz Salomão lá em Eclesiastes, lembrar do Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias. Então nós desejamos que realmente vocês tenham um dia abençoado com suas famílias e possam continuar servindo ao Senhor com interesse de coração, sendo instrumento da sua graça, num ambiente onde Deus tem colocado vocês, na faculdade, nas escolas de um modo geral, também em família, vocês possam ser realmente bênçãos nas mãos do Senhor. Portanto, nossos parabéns a todo jovem presbiteriano sob as bênçãos do Senhor. Eu quero ler com os irmãos nesta manhã um texto de Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, aproveitando que este mês também é comemorado o mês da família, o mês do lar. Eu quero estar ministrando esta manhã um estudo sobre família, que tem como título Estabilidade da Família. E o Senhor Jesus mostra nesse texto de Mateus 7, 24 a 27, sobre a casa que é construída sobre uma base sólida e uma casa que é construída sobre uma base movediça. E eu vou ler o texto da palavra de Deus que diz assim, Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será considerado ou comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus aqui fala então desses dois fundamentos. E é interessante porque as duas casas foram construídas, e como o texto mesmo diz, os dois exemplos aqui são pessoas que ouviram a palavra. A diferença está em que um ouve, outro não ouve, não atende aquilo que está escrito. E aí faz então a grande diferença na família, no lar, onde Deus se faz presente e onde Deus não se faz presente. Por isso que lá no Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Introduzindo então o nosso estudo, nós quero propor esse estudo sobre a estabilidade da família, tendo em vista a necessidade urgente de alertar os cônjuges, pais e filhos, sobre a investida de Satanás nesta área. Sabemos que o inimigo tem de todas as formas atacado as famílias, usando inclusive muitas vezes os meios de educação nas escolas para desvirtuar o ensino dos nossos filhos. Por isso que a palavra de Deus diz através do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, dizendo que devemos ser sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E nós somos desafiados a resistir-lhe firmes na fé. Então, ou seja, mais do que nunca, estamos vivendo esses momentos difíceis de estar sendo vigilantes, sendo sóbrios, ensinando nossos filhos, como a palavra de Deus nos orienta em Provérbios 22, 6, sobre ensinar o nosso filho no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Também Deus, quando orienta o seu povo através de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, fala que nós devemos inculcar nossos filhos, assentados na mesa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, para que eles possam mesmo guardar a palavra do Senhor e quando chegar à idade adulta, terem facilidade de discernir aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada. Cremos que Deus planejou a família para ser o melhor grupo social do mundo, um grupo de amor, de aconchego, de perguntas e respostas, porque é nesse grupo que estão as pessoas mais importantes. Faz parte desse grupo a pessoa com quem decidimos viver o resto da nossa vida e também os nossos filhos, fruto do nosso amor. Para que esse grupo, ou seja, a família, se mantenha estável, precisamos considerar três fundamentos. O primeiro fundamento é o padrão bíblico da família cristã. Então, ou seja, para que a família seja estável,
tenha segurança, tenha firmeza e possa ser vencedora e colocar em prática os ensinos do Senhor. Temos que ter esses fundamentos alicerçados realmente na nossa vida, na nossa caminhada como família. Há muitos curiosos e aventureiros criando padrões para a família, mas Deus já estabeleceu o padrão que não sofre alterações. Vamos relacionar quais são as características do padrão de Deus para a família cristã. E o primeiro padrão é o amor. Nós temos na carta de Paulo aos Romanos, nós não vamos ler o texto todo porque é um texto relativamente longo, mas os irmãos podem ler com mais calma em família, no Romanos capítulo 12, o texto é de 9 a 19, mas eu vou ler apenas os primeiros versículos, onde diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Os irmãos depois continuam lendo o texto, que é muito precioso, significativo nesse aspecto. Então veja, esse padrão, amor, deve fazer parte da nossa vida. Lembrando que é o primeiro que aparece na lista do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, verso 22. Então, se não houver isso, devemos entender que é difícil realmente para uma família se suster. Um outro padrão é a submissão. Nós temos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 21 e 22, no primeiro versículo ele vai dizer que nós devemos sujeitar uns aos outros em amor, no Senhor. E aí, no versículo 22, vai falar da submissão da esposa ao marido. Mas essa submissão, ela é mútua. Por isso que o verso 21 diz aí, sujeitai-vos uns aos outros. É uma sequência do texto que vem em seguida, mostrando que essa submissão deve ser mútua, entre casal, entre famílias. Um outro padrão bíblico da família cristã é a obediência. E aqui tem a ver mais com os filhos, né? Quando fala em Efésios 6, versos 1 a 3, diz ali a palavra do Senhor, dando uma ordem aos nossos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E aqui lembrando aos nossos filhos, né? Ainda que eles sejam de maiores, mas se estão ainda vivendo com os pais, eles devem essa obediência, essa honra. E a honra é algo que deve ser sempre, mesmo que depois de casados, nós devemos honrar os nossos pais diante da palavra do Senhor. Mas há um outro padrão na família que é a disciplina. E o sábio Salomão diz lá em Provérbios capítulo 3, verso 1, dizendo: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então veja, aqui nós temos esta orientação da palavra do Senhor, que não só para os filhos, e aqui está no sentido também nós pais, que somos filhos de Deus, devemos obediência a Ele em primeiro lugar. E com isso nós vamos ter esse padrão sendo praticado na nossa caminhada cristã e familiar. Mas o outro padrão que deve fazer parte da família cristã é o perdão. E o perdão é algo que deve acontecer constantemente, porque todos os momentos nós falhamos, nós entristecemos uns aos outros, nós magoamos uns aos outros, e às vezes a gente vai deixando remontar, vai deixando passar, e nós somos desafiados pela palavra de Deus a que devamos perdoar constantemente, para que o nosso coração esteja tranquilo diante do Senhor também. É por isso que a palavra de Deus nos diz em Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então nós somos desafiados a exercitar isso diariamente. A gente sabe que algumas pessoas têm mais dificuldades em perdoar, e muitas vezes o faz de forma incorreta, porque muitas vezes fala de perdoar e diz que não esquece. Então não houve perdão. O perdão não é esquecer. O perdão é, mesmo lembrando do problema, não afetar o nosso relacionamento, a nossa comunhão, uma vez que nós, de fato, lançamos lá nas profundezas. É isso que Deus faz conosco. Nós entristecemos a Deus constantemente. Mas o Senhor nos diz em vários textos da sua palavra, através do profeta Isaías, através do profeta Amós, nós somos levados a entender que o perdão de Deus é algo precioso, algo realmente que nos leva a ter a consciência tranquila. E Deus nos perdoa e diz que Ele apaga todas as nossas transgressões. E um outro padrão da família cristã é o respeito. O que nós temos visto hoje em muitos lares é a falta de respeito uns com os outros. E nós somos desafiados a termos isso e não guardarmos essa mágoa e respeitarmos de fato uns aos outros. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Efésios 4:26,
irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, nós devemos fazer de tudo para que nós não ofendamos o outro, nós respeitemos o outro, sabemos o seu limite. E às vezes nós ultrapassamos os limites e isso muitas vezes gera situações difíceis. Então devemos, apesar de todas as diferenças, devemos ter respeito uns pelos outros. Um outro padrão da cristã para a família, outro padrão bíblico, é a alegria. A alegria é algo que deve marcar também a nossa vida e que também faz parte daquela lista que está lá em Gálatas de fruto do Espírito. Eu creio que devemos exercitar não a alegria circunstancial, que o mundo chama de felicidade, que depende da circunstância à nossa volta, mas a alegria, fruto do Espírito, a alegria que vem do Senhor, ela é diferente. Por isso Salomão, ele vai dizer lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, e aqui mais particularmente é o casal, né? Ele diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então, nós somos desafiados a ver essa vida alegre com o nosso cônjuge, mas também com nossos filhos, e também entre os irmãos da família, para que possa de fato ter esse momento de alegria em família. O grande problema que estamos enfrentando hoje é que, influenciados pela mídia, temos nivelado o padrão da família pelos ditames dos meios de comunicação. A família é o espaço social onde o amor se aventura na guerra contra o egoísmo, o orgulho e a falsidade. O padrão da família deve estar acima dos padrões de qualquer organização eclesiástica. Nessas palavras, Josué estabeleceu o padrão de sua família. Nós vemos Josué no final da sua vida, no seu trabalho à frente do povo de Israel, na terra da promessa. Ele chama o povo e faz uma advertência, faz um chamamento, para que eles pudessem de fato desfrutar desse padrão que vem do Senhor. E ele então convoca o povo e diz, lá em Josué 24:15, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então veja, irmão, nós somos aqui desafiados, através desse servo do Senhor, de que devemos escolher de fato, fazer a vontade do Senhor. Os outros, quanto aos outros, nós não temos que dar satisfação, mas quanto a nós devemos tomar uma posição. Josué faz isso exatamente. Olha, se vocês querem servir aos deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates, olha, eu já tomei a minha decisão, eu e minha família vamos servir ao Senhor. E esse é o padrão bíblico que Deus requer de cada um de nós como família. Um outro aspecto, uma outra característica, né, para a estabilidade da família, é problemas que aflige a família cristã. Nós vemos no primeiro momento o padrão, e agora vamos ver também alguns problemas que afligem a família, que tem muitas vezes desgastado, tem de fato prejudicado as famílias. Não podemos fechar os olhos aos problemas que afligem as famílias. Temos visto como o diabo, usando pequeninas coisas para desestabilizar as famílias. Billy Graham, um grande servo do Senhor, ele diz o seguinte: se os guardas da fonte, uma referência ao marido e à mulher, não estiverem atentos, os ciscos vão entupir os canos que levam a água para dentro de casa. Salomão chama esses minúsculos problemas de as raposinhas que estragam a sua vinha. Então veja, são pequenas coisas que muitas vezes afetam as famílias e que levam muitas vezes ao desentendimento e em alguns casos por falta de diálogo, por falta de compreensão, até mesmo ao divórcio. E como temos vivenciado isso na nossa época, tantas coisas acontecendo, né, de divórcio por coisas tão pequenas, esses pequenos ciscos, e como Salomão coloca, essas pequenas raposinhas que têm destruído as famílias. E aqui eu quero indicar alguns desses problemas. Primeiro, o egoísmo. Eu creio que os irmãos sabem exatamente, né, quando a pessoa só pensa em si, só pensa no satisfazer os seus desejos, sem olhar para o outro. Nós somos desafiados pela palavra de Deus, como está lá em Filipenses 2:3, que nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então nós estamos aqui orientados e desafiados pelo Senhor a pensarmos mais no outro do que em nós mesmos. E eu tenho dito aqui na igreja muitas vezes, né, a nossa conjugação verbal, ela já começa pela primeira pessoa. Então veja o quanto o Ocidente, de modo geral, é egoísta e sempre querendo para si em primeiro lugar, mas nós somos desafiados a dar preferência ao outro. Um outro aspecto desse problema
que aflige a família é as mentiras. E como isso tem sido algo reincidente, né? E eu creio que nós somos desafiados a sermos sinceros um com o outro, sermos íntegros como casal, como pais e também como famílias, no modo geral. E a palavra de Deus nos exorta, dando uma ordem de fato para que nós não devemos mentir uns aos outros, como está lá em Colossenses 3:9, uma vez que nós despimos do velho homem e revestindo, né, do poder lá do alto. Então, ou seja, nós nascemos de novo e como tais nós devemos praticar a verdade, porque a palavra do Senhor nos diz, o próprio Senhor Jesus fala que o diabo que é o pai da mentira e todo aquele que mente é filho dele. Então devemos tomar todo o cuidado nos nossos relacionamentos conjugais para que esses problemas não venham a afligir nossas famílias. Outra coisa que acontece na família, dentro desses problemas, é complexos. Eu creio que muitas vezes nós ficamos assustados com aquilo que acontece, mas a palavra de Deus diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Embora haja esses complexos na família, mas devemos trabalhar juntos, unidos num só propósito, para que o lar caminhe perfeitamente bem. Um outro problema sério nas famílias são as críticas. E como nós somos mestres em criticar os outros, nós dificilmente vemos os nossos erros, aquilo que Jesus mesmo coloca no Sermão do Monte. Às vezes deixamos, né, vemos um cisco no olho do outro e temos uma trava no nosso. E nós somos desafiados a tirar essa trava para poder também ver os nossos defeitos, ver as nossas falhas e criticarmos menos os outros. E a palavra de Deus nos diz claramente, lá em Tiago 4:11, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então veja, nós somos desafiados a praticarmos de fato, a sermos leais uns com os outros, né? Praticarmos a lealdade, a integridade em família. Um outro problema que surge na família, que aflige, é a frustração. Como nós nos frustramos muitas vezes, uns com os outros, né? Porque nós somos falíveis, nós somos pecadores, e como tais nós erramos, nós decepcionamos as pessoas, e muitas vezes nós frustramos nossos filhos, nós frustramos nosso cônjuge, e nós frustramos também nossos pais. Então nós somos desafiados pela palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele também, em alguns momentos, ele se frustrou, e quem sabe frustrou outras pessoas. Lá em Filipenses capítulo 3, os versos 12 a 14, ele diz o seguinte: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja, nós somos desafiados a crescermos, a desenvolvermos, a aperfeiçoarmos a nossa caminhada. Eu sei que nós falhamos, nós entristecemos uns aos outros e sobretudo entristecemos a Deus, mas nós somos desafiados pela palavra de Deus a aperfeiçoar, a crescer e a desenvolver. Eu posso dizer com toda tranquilidade, né? A gente já depois de 43 anos de união conjugal, eu tenho certeza que tanto eu quanto a minha esposa, nós crescemos, amadurecemos. Aquilo que no início era algo assim assustador, hoje é tranquilo, porque nós amadurecemos e temos podido entender uns aos outros, um ao outro. E um outro problema que temos na família é a intolerância. Como nós somos intolerantes, nós somos do pavio curto, né? A palavra de Deus nos mostra isso, e há pessoas que de fato, às vezes até usam isso para justificar os seus erros, as suas falhas, mas a palavra de Deus nos exorta a que nós sejamos pacientes, devemos suportar uns aos outros. É exatamente isso que diz a palavra de Deus em Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu fico imaginando se Deus nos tratasse como nós tratamos os outros. Seria muito difícil para nós, né? Porque Deus tem sido extremamente bondoso, paciente, longânimo conosco, e nós somos desafiados a sermos tolerantes, a suportar, levar as cargas uns dos outros quando necessário for. E uma outra situação, outro problema que aflige também as famílias é a amargura. Como há pessoas amarguradas, pessoas que não conseguem perdoar e só sofrem elas mesmas. É como que se ela desse o veneno, tomasse o veneno e quisesse que fizesse mal para o outro.
E muitas vezes é isso que acontece em muitos corações. Estão amargurados, sofrendo por não descarregar, por não compartilhar, por não pedir perdão e ajustar as coisas também com Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 12:15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então veja, é um mal terrível, porque não só prejudica a pessoa, mas também aqueles que estão à sua volta. Porque quando a pessoa é amargurada, está de mau humor, ela afeta aqueles que estão à sua volta. E como família, devemos tomar muito cuidado, né, com o cônjuge, com os filhos e também os filhos em relação aos pais. Qualquer um desses problemas que indicamos acima, se não for cuidado biblicamente, pode afetar a comunicação entre os membros da família e fazer desmoronar a instituição. Foi exatamente com vista a esses perigos iminentes na vida do cristão que Jesus contou a história das duas casas, onde nós lemos agora há pouco em Mateus 7. Então ele mostra ali, né, que uma casa foi edificada sobre a rocha e vieram os vendavais, vieram as tempestades, vieram os problemas, a chuva em abundância, mas aquela que fora edificada sobre a rocha permaneceu de pé. E ao mesmo tempo ele coloca aqueles que também ouviram a palavra, mas não atenderam ou não atentaram para o ensino, tiveram problemas. Então, tanto aqueles que servem a Deus como aqueles que não o servem, enfrentarão problemas. Não é pelo fato de nós nascermos de novo, de nós conhecermos a Cristo, que nós estaremos livres, nós estaremos isentos dos problemas. Não, eles vêm para ambos. Nós estamos vendo agora, nessa pandemia, né? Sofre o justo e sofre também o injusto. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Mas o fato é que Deus dá paz, dá conforto, dá esperança àqueles que o temem. Um outro ponto, né, um outro padrão da família é como fazer da família cristã o melhor grupo social do mundo. Então, nós vemos que o primeiro padrão, né, para a estabilidade da família é o padrão bíblico da família cristã, problemas que afligem a família, e neste último momento, como fazer da família cristã o melhor grupo social do mundo. Salomão, depois de oferecer um padrão à família, conforme nós vemos lá em Provérbios 31, quando descreve ali de fato a família, e mais particularmente depois do versículo 10, ele vai falar sobre a mulher virtuosa, que alguém que serve, alguém que está pronto para fazer ali no lar, o lar prosperar, ela é uma mulher ativa, de fato que trabalha, que honra a sua família, e aqui o Salomão vai mostrar de fato que, na seguir, né, ele diz, tudo quanto te vierá à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para o além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, depois de descrever isso em Provérbios, lá em Eclesiastes 9, verso 10, ele vai colocar isso, que nós devemos aproveitar as oportunidades que temos, né? Tudo quanto o Senhor nos der para fazer de coração, fazer de fato com amor, com dedicação, para que a família possa caminhar bem. A gente vê famílias grandes, unidas, que trabalham todos em favor um do outro, e por isso há vitórias. Mas há outras famílias que, mesmo pequenas, havendo desavença, havendo desajustes, havendo frustrações, e são famílias desajustadas e enfrentam grandes problemas, entendendo que muitas vezes, né, por não praticar essas coisas, perdem muitas bênçãos na família. À luz deste versículo, nós cremos que cabe a cada membro da família cristã realizar uma tarefa muito especial para a sua estabilidade, tornando assim esse grupo social o melhor grupo do mundo. Vamos enumerar aqui algumas tarefas que são comuns a cada membro da família, se envolvendo então o marido, a mulher, os pais e os filhos. A primeira coisa que devemos fazer, né, para, de fato, que a família seja o melhor grupo social do mundo, é render-se ao Espírito Santo. A palavra de Deus nos desafia lá em Romanos 12, versos 1 e 2, que é bem conhecido, quando a palavra do Senhor nos diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, nós devemos nos render ao Espírito Santo, para que Ele possa dirigir a nossa vida, nos prostrar, reconhecendo a nossa limitação, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa insuficiência, e viver na total dependência dEle. Mas há também um outro fator para que a família seja o melhor grupo social do mundo, além de render-se ao Espírito, é encher-se do Espírito Santo. E esse enchimento nos vem através da palavra.
através de ouvir aquilo que Deus tem nos ensinado através da mesma. E lá em Efésios 5,18, há uma ordem muito clara do Senhor. Ele, no primeiro momento, ele vai dizer assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Aí vem a ordem: mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o desafio para cada um de nós, para que a nossa família possa caminhar bem, para que a nossa família seja o melhor grupo social do mundo, porque ali há de fato comunhão, há confiança, há amizade, pelo menos deveria ser assim. Muitas vezes não é isso que acontece em muitos lares, mas é nesse sentido que somos desafiados a nos enchermos. E eu creio que nesses dias temos ouvido de irmãos que têm lido mais a palavra de Deus, têm orado mais por causa desse tempo de isolamento social. Isso faz com que nós cresçamos em graça e conhecimento, nós cresçamos em comunhão, não só com o Senhor, mas também uns com os outros. Mas também há um outro fator para que a nossa família seja o melhor grupo social do mundo, além de render-se ao Espírito, a encher-se do Espírito, a andar no Espírito. E andar no Espírito, conforme a palavra de Deus diz aqui para nós, em Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, os prazeres, os desejos. Se nós andamos no Espírito, como família, nós vamos ser uma família unida, abençoada, e jamais vamos querer participar daquelas coisas que desagradam a Deus, que o mundo oferece. Nós temos visto aí na atualidade quantas coisas têm feito com que jovens, adolescentes, até mesmo crianças, sendo instruídas para que não valorizem a família, e isso causa grandes prejuízos no futuro. Mas ainda mais, temos que falar no Espírito, não apenas render, não apenas encher, não apenas andar, mas falar no Espírito Santo. E isso tem a ver com ter palavras agradáveis, palavras que edificam. A palavra de Deus nos diz em Efésios 4,29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente aquela que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmite a graça aos que ouvem. Então veja, aquilo que devemos falar, aquilo que agrada as pessoas. Eu quero crer, irmãos, que uma das coisas que mais tem prejudicado a família são palavras duras, palavras ásperas, palavras muitas vezes ofensivas. E quando se trata então da igreja, a família cristã, muito mais coisas têm acontecido, por ser um grupo ainda maior, ainda que seja uma família também cristã, que é prazerosa vivermos juntos como família cristã, mas há muitas coisas que de fato nos faz magoar uns aos outros. A palavra de Deus nos diz também em Colossenses 4,6, que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para sabermos como responder a cada um dos outros. Então veja, falar isso é importante, é necessário para que as pessoas não se fiam, não se magoam conosco. Mas também um outro fator para que a família seja o melhor grupo social do mundo é ouvir no Espírito Santo. Então nós somos desafiados a ouvir, e nós temos a tendência muito mais de falar do que ouvir. Por isso a palavra de Deus nos diz, eu resumi aqui 3 textos, apenas parte, aquilo que de fato precisamos neste momento. Em Provérbios 18, 13 e Provérbios 20, 12 diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez tanto um como o outro. E o apóstolo Tiago vai dizer lá no capítulo 1, a parte final do verso 19, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então nós somos desafiados a ouvir mais do que falar. E quando isso acontece, nós vamos ser abençoados e vamos abençoar também aqueles que estão à nossa volta. Hoje, diante da correria, diante do ativismo que muitas vezes temos, as pessoas não estão muito dispostas a ouvir. Às vezes as pessoas começam a falar, nós já queremos dar a resposta, dar a receita, antes mesmo de ouvir. E muitas vezes podemos errar nesses conselhos, porque nem sempre nós acertamos aquilo que está no coração das pessoas. Mas há um outro fator interessante, devemos sentir também no Espírito. Lá em Romanos 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós temos que ter esse sentimento, realmente perceber aquilo que está acontecendo à nossa volta. E só através do Espírito Santo, orientado por Ele, que nós vamos perceber aquilo que está à nossa volta. Eu penso, irmãos, que quando nós convivemos uns com os outros de forma mais intensa, nós percebemos a necessidade, nós sentimos aquilo que o outro sente. E é isso que nós somos desafiados a fazer no nosso dia a dia. E um último fator para que nós devamos fazer, para que a família seja o melhor grupo social do mundo, é agir no Espírito Santo. Veja quantas coisas nós podemos fazer para que a nossa família possa ser o melhor lugar. É gostoso quando você termina um dia
estafante do trabalho, pode chegar em casa tranquilo, encontrar o cônjuge, encontrar os filhos, receber aquele abraço, porque isso faz bem, isso alivia as nossas cargas e podemos compartilhar uns com os outros daquilo que passamos, nossas tribulações, as nossas aflições. E a palavra de Deus vai nos dizer, através do profeta Zacarias, Deus falando ali no capítulo 4, verso 6, a parte final: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então nós devemos agir não por nós mesmos, não com a nossa força, não com o nosso conhecimento, não com a nossa experiência, são muito válidos, mas acima de tudo nós devemos agir no temor do Senhor, na força do Senhor e no poder dEle, para que nós tenhamos a vitória. É difícil imaginar como uma família cristã aguenta, sem desintegrar-se, a pressão do sistema deste mundo. A televisão, a literatura, o marketing comercial e até mesmo, sem nenhum exagero, a sensualidade cultural, levada para o interior dos nossos templos, pelas famosas bandas, estão massacrando a família cristã e desprezando seus valores. Precisamos urgentemente voltar às raízes bíblicas da família, para que quando cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, ela não caia por estar firmada na rocha que é Cristo Jesus. A gente fica olhando com tristeza muitas igrejas que se dizem evangélicas, que fazem verdadeiros shows para atrair jovens, para atrair famílias, e sem se importar muitas vezes com aquilo que deve ser feito dentro da casa do Senhor. E muitas deles danças sensuais, que as pessoas, ao invés de louvar a Deus, estão muitas vezes pensando aquilo que não deve em relação àquilo que está acontecendo. Que Deus nos livre dessas práticas, muitas vezes mundanas, perversas, que têm desafiado nós como cristãos a servir melhor o Senhor. E eu quero concluir esse meu estudo sobre a estabilidade da família, dizendo: sugerimos que haja uma parada no corre-corre familiar para uma reciclagem bem séria e bíblica sobre a vida em família. Temos a tendência de esquecer que o amor fraternal é um sentimento que, uma vez aprendido e admitido em nossa vida, precisa ser cultivado. Agora precisamos de muito cuidado nessa proposta de reciclagem para não tomarmos um caminho errado, enquadrando a nossa família nos padrões deste mundo. Então veja, nós possamos de fato, na palavra do Senhor, buscar essas orientações, a fim de que nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. O Senhor já deixou tudo estabelecido na sua palavra, nós não precisamos de orientação outra, a não ser aquilo que Deus já estabeleceu para nós, porque Ele nos conhece melhor do que ninguém. Nós temos hoje livros de terapeutas familiares, de psicólogos, né? Mas nós temos o maior de todos eles, que é o Senhor nosso Deus, que escreveu sua palavra, deixando-nos exemplo para que nós vivamos bem em família. Os padrões deste mundo mudam de dia para dia, de circunstância para circunstância, de cultura para cultura. Os padrões bíblicos para a família cristã são imutáveis. Eles não envelhecem e nem perdem o seu valor. Eu quero encerrar este estudo nesta tarde, ou nesta manhã, lendo um texto do Salmo 19, os versos 7 a 10, e com isso eu estarei encerrando. Diz assim a palavra do Senhor: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Quando nós atentamos para esse ensino, temos certeza que a nossa família vai caminhar melhor. E a minha oração, o meu desejo, é que cada família, nesta manhã, nesse dia, possa de fato ter a orientação do Senhor e possa procurar se empenhar, se esforçar para que, como membro da família, que a sua família, que você possa como membro contribuir para a estabilidade, para o bem-estar dessa família que tem como único objetivo glorificar ao nosso Deus. Eu quero orar encerrando este momento com os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra nos ensina de que devemos amar uns aos outros. E como famílias, ó Pai, nós somos desafiados a viver melhor para ti. A tua palavra nos ensina de que é melhor serem dois do que um, porque um pode suportar, o outro, um pode levantar o outro, e assim caminharem juntos para a glória do teu nome. Permita, Pai, como família, nós possamos andar no caminho certo, no caminho orientado pela tua palavra,
Sabemos que o mundo tem oferecido tantas propostas, tantos conselhos, muitas vezes conselhos que deturpam, que denigrem a família. Mas nós temos esse manual, a bússola que vem do Senhor. O Senhor que nos fez, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos conhece muito bem, tem nos dado orientações precisas e preciosas para que nós como família possamos caminhar na dependência do Senhor. Rogamos-te nesta manhã, ó Deus, por cada família, por cada membro da mesma, quer sejam os pais, os filhos, o cônjuge, que tu, ó Pai, esteja direcionando para que as nossas famílias possam buscar o Senhor e assim viver em conformidade com a tua vontade. Também de uma maneira especial queremos lembrar dos nossos jovens, que nesse dia comemoramos o dia do jovem presbiteriano. Seja com cada jovem, Pai, da nossa amada igreja, para que sejam jovens valorosos, jovens fortes, jovens que tenham a vitória, que vençam o maligno, que vençam as tentações e tudo aquilo que os cerca no dia a dia. Nós colocamos, ó Pai, a vida de cada um diante do teu altar. Nós oramos, Pai, gratos no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Amém.